Boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. E é com muita alegria que eu retorno aqui para a gente conversar um pouco. E hoje o tema trazido para a nossa reflexão é: onde está o seu coração? Onde está o seu tesouro, ali estará também o seu coração. Mateus, capítulo 6, versículo 21. Ali estará a sua vida, ali estará também o seu pensamento. Você gravitará em torno daquilo que você elegeu como tesouro. Então hoje nós vamos refletir sobre onde estamos colocando os nossos tesouros, onde está o nosso coração. E para começar, eu vou trazer uma mensagem que foi passada por um espírito e foi relatada no livro do Chico Xavier, Instruções Psicofônicas, no capítulo 16. Lá no grupo espírita Meio-Meio, Pedro Leopoldo, nasceram as mensagens que inspiraram esse livro. E conta, nesse capítulo, o relato da experiência desse espírito na sua última encarnação. E o título dessa mensagem é Amarga Experiência. E essa mensagem nos mostra como foi o processo de aprendizado desse espírito quando ele pôde entender melhor a fala de Jesus: onde estiver o teu tesouro, aí também estará o seu coração. Se ali está o seu coração, ali estará também a sua vida. Ali estará o seu pensamento. E você vai gravitar em torno daquilo que elegeu como tesouro. Nessa mensagem, ele agradece pelo que vinha aprendendo nessas reuniões. E que na sua última encarnação, ele sempre considerou que o dinheiro era a solução de todos os problemas da vida. A sua vida sempre gravitou em torno do dinheiro. E para ele, o maior triunfo da vida era alcançar uma boa condição financeira. Alcançar a opulência, repetiu isto por toda a encarnação. E a sua vida se absorveu nessa busca por acumular cada vez mais, por ampliar as suas posses financeiras, até que a morte o visitou de maneira inesperada. Ele foi colhido por um tiro e de repente se viu não mais no corpo físico. E começa a descrever o que se passou com ele, o que ele começa a viver nessa nova etapa. E ele diz: não sei quanto tempo durou, não sei quanto tempo estive naquela condição. Só fui perceber o desenrolar do processo agora que estou um pouco mais lúcido, diz ele na mensagem. Dos esclarecimentos que pude receber nessas reuniões e estudos que aqui fazemos, e começa a dizer que de repente se sentiu como que preso num espaço fechado, restrito à sepultura, e ali gritava em vão por socorro, e a sua voz não era ouvida. Quanto mais gritava, mais se sentia solitário, mais sentia o silêncio que o envolvia, quando de repente, sem saber como, sentiu que duas mãos vigorosas o puxavam daquele lugar
e o retiravam daquela prisão. Se viu de repente num campo com uma certa paz à noite e passou a perceber que ao seu lado estavam muitas que aos seus olhos pareciam ser caixas fortes, e ficou a pensar: onde será que estou? E pôde perceber que aquelas caixas fortes eram cobertas de ouro. E quando se aproximou, viu que aquilo que pareciam caixas fortes eram, na verdade, túmulos ou caixões, e na perturbação do momento não entendia o que se passava. Viu aquilo e pensou: não sei como eu cheguei aqui, mas vou voltar para casa. E ele se afasta daquele lugar e vai em busca de um bonde que pudesse conduzi-lo à sua casa. Vê a condução passando e grita, chamando o condutor, mas não é ouvido. Sai correndo para tentar alcançar o bonde e consegue. Sobe no bonde, vê que o bonde estava cheio de pessoas. Mais interessante, quando ele se aproxima das pessoas, vê que todas elas estavam vestidas de dourado, como se fosse ouro puro. E novamente ele não entendia o que se passava. Estava confuso. Aproximou-se do ponto onde deveria descer, desceu, foi em busca da sua casa e, chegando lá, notou também um detalhe curioso. À frente do prédio que morava, agora era inteiramente de ouro. Ele segue, vai até a porta e bate incansavelmente, mas não é atendido, e pensa: será que todos estão conspirando contra mim? O que está acontecendo? Bate, bate, bate e não é atendido. Ninguém abre a porta, então ele adormece ali mesmo na calçada, aguardando a oportunidade de adentrar, e passa o tempo. Começa a amanhecer e logo pela manhã ele percebe que há um movimento e a porta se abre. Ele não pensa duas vezes e logo entra. Queria o conforto do lar, estava cansado, abatido, não sabia o que se passava, tinha muita sede e fome. Ele adentra o lar e percebe que as pessoas não o notam, mas ele vai direto àquilo que ele mais necessitava no momento. Precisava descansar. Busca o seu quarto, busca a sua cama. E qual não é a surpresa? Quando chega ao seu quarto e vai deitar, a sua cama, percebe que ela agora havia se tornado um bloco maciço de ouro. Deita, mas ali não consegue o conforto. Levanta e vai em busca de água, e a água torna-se ouro. Sentia fome, busca então o depósito onde era guardado o pão. Quando pega o pão, percebe que o pão também era de ouro maciço. Já desesperado, sem saber o que fazer, ele pensa: meu Deus, será que estou louco? E pensa que talvez seja o momento de buscar auxílio com a religião. Ele que em vida havia exercido o catolicismo, ajudava de vez em quando com alguns recursos para construir alguma coisa na igreja, mas nunca se preocupou em interiorizar a mensagem espiritual trazida pela sua igreja. Disso conhecia muito pouco, mas naquela situação desesperadora era talvez a opção que tinha. E na criação divina, os filhos encontram aquilo que procura. Procurastes o ouro obtivestes. E a gente lembra da lenda de Rei Midas, que tudo que ele tocava virava ouro.
E no momento de extremo desespero, ele lembra de um amigo que ele havia afastado dele porque ele tinha se tornado espírita. E na concepção dele havia enlouquecido. Bastou o pensamento no amigo para que ele estivesse logo ao seu lado, lhe dá as mãos e lhe propõe auxílio. E diz: vamos a um lugar onde você poderá entender o que se passa. E o leva à reunião mediúnica, onde ali estavam reunidos Chico e seus companheiros, numa proposta de esclarecimento para os espíritos sofredores. Ali ele começa aos poucos a entender o que se passava. No início, ainda havia sobre a mesa talões de cheques, o Evangelho como seu livro de anotações financeiras. Mas aos poucos foi saindo daquela atmosfera que o escravizava, daquele pensamento fixo, e foi percebendo de onde provinha, senão dele mesmo, que por meio do pensamento viciado e cristalizado, naquilo que havia sido a sua busca a vida inteira durante a encarnação, e que por meio da matéria mais moldável e plasmável do mundo espiritual, agora se transformava em tudo aquilo que ele via. Começou aos poucos a entender aquela lição do Cristo, que cada um de nós encontra na criação aquilo que busca, aquilo que elegemos como meta. É para lá que o nosso coração haverá de nos guiar, e que o nosso pensamento haverá de se fixar. E aí começou a se desconectar, começou a se libertar, começou o processo de reparação por meio do estudo, mas também por meio do trabalho. Então, olha que interessante, entre aspas, né? Toda a busca desse espírito, enquanto encarnado, pelas posses, por adquirir cada vez mais recursos financeiros, opulência, essa era a meta da vida dele. E quando ele desencarna, e ele num mundo espiritual, na condição de espírito, numa matéria mais leve, ele começa a poder perceber como ele plasmava tudo ao seu redor, como ele via a vida, como ele via o mundo. Tudo era ouro, tudo era dourado, tudo era a busca, né, do metal precioso. Essa era o grande objetivo da vida desse espírito. E só depois de todo esse sofrimento, ele começa a compreender, através desses estudos, o significado disso que lhe acontecia. E aí ele começa também um trabalho no mundo espiritual, que foi começar a ir em busca de espíritos que viviam no mundo da maneira como ele havia vivido, inteiramente voltados para a materialidade, inteiramente voltados ou escravizados à avareza, para poder inspirá-los pensamentos mais nobres, inspirá-los a repartir, inspirá-los a colocar os recursos que detinham a serviço do bem, a serviço da caridade, coisa que ele nunca tinha feito quando encarnado. Mas por onde passava, não havia encontrado acolhimento. Com certeza, o mesmo havia se dado na sua encarnação. E ele ficou bastante frustrado, né? E se vendo muito naquilo, o quanto ele nunca percebeu esse uso do dinheiro, essa possibilidade dele usar os recursos financeiros. Mas trabalhando, continuando o trabalho, até que chega um momento onde ele consegue inspirar a uma pessoa
pensamentos voltados para o bem. Então essa pessoa resolve, numa época muito fria do ano, doar cobertores. Enfim, ele conseguiu inspirar um pensamento de um outro uso dos recursos financeiros. E aí vem a grande pergunta para todos nós que aqui estamos: o que nós temos elegido como tesouro ou como meta central da nossa vida? Será que a gente se pergunta isso no dia a dia? Será que a gente tem esse olhar, bem para dentro, bem profundo, e nos perguntamos o que temos elegido como tesouro, como meta central da nossa vida? Essa história ilustra como seremos conduzidos pela busca do coração, aquilo que de fato elegemos como tesouro. Olha só, esse espírito, olha o que acontece com ele, quanto tempo esse espírito passou nesse sofrimento, ele nem sabe dizer. E nós que aqui estamos, o que estamos colocando no centro das nossas vidas? Ainda é tempo, Estamos encarnados aqui e podemos mudar isso. Ele, no caso mais extremo, só foi descobrir isto após desencarnado. Nós aqui, conscientes dessa realidade, conscientes da lição de Jesus, cabe-nos refletir quais são esses tesouros que nós estamos elegendo para os nossos corações. O que Jesus quer nos dizer com isso é que o coração é uma bússola. Ele tem uma programação original, ele é atraído por um polo central, que é o Criador, o amor de Deus. Então, os nossos corações nos guiam para esse polo, para o amor do nosso Criador, para o amor de Deus. Mas, por vezes, na caminhada, e devido às nossas escolhas, esse polo, esse ímã que o atrai, que atrai os nossos corações, pode se modificar, desviando-nos do caminho ou da proposta divina para a nossa existência, acarretando para todos nós, nesse processo de desvio da lei, da proposta divina, imensas dores, imensas dificuldades. Mas a boa notícia é, se o coração é bússola, se o coração vai nos guiar ao tesouro, é do nosso arbítrio, é da nossa escolha definir quais serão esses tesouros, o que é a meta central da nossa vida. Isso vai repercutir em todo o restante da nossa vida. Aquilo que a gente elege como centro de gravitação da nossa vida vai repercutir em tudo, em todos os aspectos da nossa vida. Nos nossos sentimentos, nos nossos pensamentos, nas nossas ideias, nas nossas palavras e ações e, portanto, nas consequências libertadoras ou escravizantes das nossas escolhas. Então, em tudo que está em nós, a gente transmite onde está o nosso coração. Na forma como a gente fala, na forma como a gente sente, na forma como a gente pensa, nas nossas ações, nas nossas ideias. Isso tudo são sinais. E isso vai à frente de nós. A gente passa isso para os nossos irmãos que vão passando por nós na nossa vida, sejam eles encarnados ou desencarnados. Quando Jesus fala do coração nessa lição, aonde está o seu coração, se refere ao sentimento, que é a base e o fundamento de toda a nossa vida espiritual. Tudo começa pelo sentimento. A chave da libertação ou da escravização, da felicidade ou da aflição, repousam naquilo que nós vinculamos o nosso sentimento. A gente pode perceber que quando a gente começa a sair
desse centro mais harmônico são momentos onde a gente se inquieta, onde a gente se desespera, onde a gente perde o prumo, onde a gente perde o equilíbrio. Esse é um sinal para a gente se perguntar: será que eu estou saindo desse centro, desse imã, onde os valores do nosso Criador se encontram? O que eu estou elegendo que me desequilibra nesse momento? Se nós elegemos, projetamos os nossos sentimentos, os nossos desejos, as nossas metas centrais no chão, no solo do mundo, nas questões transitórias ou materiais, estamos criando algemas que vão nos impedir agora e depois de alçar voos mais altos de espiritualidade, de elevarmos o pensamento, de elevarmos o nosso espírito a novos patamares da criação. Então, se estamos tão arraigados a valores materiais, a gente está algemado, a gente está preso, e se torna muito difícil alçar esses voos de espiritualidade. Se por outro lado projetamos o nosso sentimento nos tesouros imperecíveis, nos valores eternos, nos valores do céu, estamos aos poucos desenvolvendo as asas, porque a gente vai aos pouquinhos, né? Desenvolvendo essas asinhas para começar a ensaiar uns voos ainda meio baixinhos, né? Mas conforme a gente vai fortalecendo essas asas e esses valores, nós vamos conseguindo aos poucos alçar voos mais altos. E aí poderemos alcançar a definitiva libertação em direção à paz, em direção à comunhão com o nosso Pai. A escolha é nossa. Onde projetamos a meta, onde escolhemos o alvo, para lá seremos conduzidos. Essa história, eu acho que ela vai poder sempre nos lembrar disso, né? Do homem que via ouro em toda parte. Onde estamos, com a nossa meta, aquilo que escolhemos é para lá que seremos conduzidos na nossa vida aqui e depois que desencarnamos. Eu não posso colocar uma meta hoje na minha vida e desencarno e de repente a minha vida fica completamente diferente. Nós não mudamos porque desencarnamos, só ficamos livres desse envoltório carnal, mas somos os mesmos. E aí a nossa visão das coisas se torna mais clara, né? Antes eu via em tudo ouro, mas eu não me dava conta. Como espírito eu pude me dar conta com o nosso amigo, né? Porque essa é realmente uma história verdadeira, uma psicografia passada por esse espírito. Uma vez escolhido, uma vez que atrelamos o nosso sentimento a esse tesouro, isso gera pensamentos, que por sua vez gera ações, atitudes, hábitos, que vão definir as consequências, as circunstâncias que vivenciaremos logo ali, mais adiante na nossa jornada evolutiva. Olha a nossa responsabilidade. Onde eu coloco a meta, o objetivo da minha vida, é onde também eu vou gerar os meus pensamentos. E os meus pensamentos vão gerar as minhas ações, a criação de hábitos, que vão definir as consequências e as circunstâncias que eu vou vivenciando ao longo da minha vida. E a gente às vezes vive tão distraído, né? Andando como se nada tivesse nos pegando ali na esquina, né? O acaso não vai nos proteger, tem a música que diz, né? Nós precisamos nos proteger, né? Nós precisamos sempre estarmos vigilantes e atentos a nós. Se atrelo os sentimentos, os meus sentimentos, as coisas materiais, se me apego a elas e não percebo que elas não são um fim em si mesmo, mas meios para a busca do legítimo fim,
estarei sempre gravitando em torno disso, e a minha vida passará a refletir essa busca por esse tesouro. Quando nós reencarnamos, estamos novamente no corpo físico, parece que muitas vezes esquecemos que esse corpo é um veículo para aqui vivermos as nossas experiências enquanto espíritos que somos. E vivemos como se nós fôssemos esse corpo, como se a vida material estivesse à disposição, como se o nosso espírito estivesse à disposição da nossa vida material, e não o contrário. A vida material é para nos fornecer meios para que possamos evoluir. E dessa forma, se eu vou vivendo assim, muito arraigado aos valores materiais, eu passo a projetar para os outros, para qualquer um que conviva comigo, qual é a minha busca. O que é aquilo que eu realmente adoro, o que é aquilo que eu elegi como tesouro, ou como aquilo que eu amo de fato, o que é o elemento central da minha vida. Não tem aquelas pessoas que a gente fala assim, nossa, fulano só pensa em dinheiro, fulano só pensa em se divertir, só pensa em prazer, porque a pessoa está imprimindo essa marca nela, nas atitudes, nos pensamentos, nas ações. E eu passo a refletir em mim esses atributos. No exemplo da mensagem, o mundo espiritual refletia aquilo que ele havia elegido como tesouro, como elemento de adoração da sua vida, aquilo que ele havia escravizado às suas emoções e os seus sentimentos. Imagine quanto esse homem deixou de vida, de relacionamentos, de vivências ligadas à afetividade, à amorosidade, por conta dessa busca pelo dinheiro, pela posse, pelos recursos. E aí vai estar estampado no nosso psiquismo qual é essa busca. Pode ser dinheiro, pode ser prazer, pode ser poder, e assim sucessivamente. Vamos nos tornando, como diz André Luiz, aquilo que amamos. Nós nos tornamos aquilo que amamos, ou aquilo que nós adoramos. Santo Agostinho diz, se você quer realmente conhecer uma pessoa, não pergunte o que ela sabe, mas sim o que ela ama, porque o que ela ama define todo o resto: pensamentos, hábitos, buscas, ideais. Khalil Gibran, que escreveu O Profeta, um livro bastante conhecido, até dos mais velhos, assim, menos novos, como da minha geração, ele dizia: se queres conhecer efetivamente o coração e a mente de uma pessoa, não pergunte por aquilo que ela já conquistou, mas sim por aquilo que ela aspira. Porque o que mais importa não é o que eu conquistei, é aquilo que eu aspiro, porque eu tenho sempre essa condição de evoluir, eu tenho sempre essa condição de ascender, eu tenho sempre essa condição de buscar novas metas e de criar na minha vida novos amores, né, daquilo que eu estou elegendo e colocando no centro da minha vida. Então é muito importante que possamos refletir internamente que tesouros são esses que nós temos elegido, porque de acordo com essa eleição nós vamos colher ou a serenidade, a paz, a tranquilidade de quem tem a consciência de que esses tesouros conquistados já estão plenamente e eternamente conosco. Aqueles tesouros íntimos, aqueles tesouros que dizem respeito aos valores do espírito, ou
estaremos numa luta constante, em glória, por tentar conservar aqueles tesouros transitórios que elegemos e que não podem ser conservados. Porque os tesouros do Espírito, eles são imperecíveis. O tempo não destrói. Agora, os tesouros materiais, eles são transitórios. E se nos apegamos a eles, aquilo que não pode ser conservado, com certeza iremos sofrer. É da própria vida e da própria transitoriedade que estejam sujeitos a mudanças. Podemos perder da noite para o dia. Por exemplo, se elegermos como meta central algo que está fora de nós, a nossa vida se torna essa luta constante por conservar isto que está fora de nós. A vida se torna uma aflição, por exemplo, se eu preciso a qualquer preço conservar as minhas posses. Projetamos as coisas que para nós têm mais valor. Então vamos dizer que nós colocamos a nossa meta na vida num valor da juventude. Nós queremos ser eternamente jovens. Fazemos tudo para conservar essa juventude. Mas esse valor, ele se dilui, né? A gente não segura esse valor, né? Aos poucos ele vai se escoando pelas nossas mãos, por entre os nossos dedos, né? Porque o tempo vem e leva a juventude. E se aquilo era o nosso tesouro, você vai vendo aos poucos e de maneira dolorosa para o seu coração aquilo que sempre adorou, aquilo que sempre exaltou, diluir-se através das suas mãos. Se são as posses, vêm os reveses financeiros, as disputas, as lutas naturais da vida encarnada, aquilo que não podemos controlar, e também a gente vê esses valores indo. Mas muitas vezes temos o quê? A síndrome de Deus. Queremos controlar e manter tudo aquilo dentro dos moldes, conforme achamos mais adequado para nós. Queremos controlar tudo, queremos que tudo seja como gostaríamos que fosse. Queremos conservar os bens eternamente. Queremos conservar aquela pessoa que acreditamos ser a fonte da nossa felicidade, e se o relacionamento não prosseguiu, nos desesperamos porque tinha que ser eterno, tinha que ser aquela pessoa, e nos perdemos muitas vezes no caminho. Estendemos uma série de fios partindo de nós, tentando controlar as circunstâncias, as pessoas e a vida. E vamos percebendo aos poucos, de maneira frustrante, que a vida vai rompendo um por um desses fios, mostrando-nos que tudo que está fora de nós está sujeito à transitoriedade. Se tem algo permanente na vida, é a impermanência. Isso é permanente, porque tudo é permanente, tudo muda, tudo se transforma. E se tentamos nos agarrarmos a algo como se ele fosse permanente, vamos sofrer, vamos nos desesperar. Vamos aos poucos, através dessas decepções, quando esses fios são rompidos, quando sentimos a sensação de perda, que estamos perdendo aquilo que elegemos como tesouros, e aí a gente começa a sentir a necessidade de nos voltarmos para dentro, para conquistas que sejam realmente imperecíveis, que de fato nos alimentem, que não deixem para trás um vazio, algo que teremos a certeza que estará sempre conosco, porque os nossos valores espirituais
estarão sempre conosco. Esses são os nossos verdadeiros valores, os nossos verdadeiros tesouros, os nossos verdadeiros bens. O que eu tenho, eu trago comigo. O restante eu detenho temporariamente. O que eu tenho, quem eu sou, eu levo para onde Deus me levar. Agora, o que eu tenho como posse é temporário. Eu não posso levar. Alguém que já vinculou o seu coração àquilo que realmente tem valor, vive em estado de harmonia. Quanto mais a gente está vinculado a valores interiores, a valores elevados do ser, mais harmonia, mais serenidade, mais paz de espírito experimentamos. A gente às vezes vê uma pessoa que passa tanta serenidade, tanta calma, né? E a gente tem a sensação que essa pessoa tem uma vida, né, com tudo certinho, tudo encaixadinho. Essa pessoa não tem problemas, né? Porque o jeito que ela fala, o jeito que ela sorri, e essa serenidade que ela passa, ela deve ter uma vida maravilhosa. Porque se ela tivesse a minha vida, eu duvido que ela estivesse sorrindo assim, tranquila assim. Mas essa pessoa, ela já tem dentro dela o senso de eternidade, de quem vive mesmo na matéria, como espírito. Ela já tem a consciência dos verdadeiros valores. E mesmo na matéria, a sua vida é como espírito. Ela entende que a matéria é condição para que ela realize o que precisa, para que ela enfrente os desafios para o seu crescimento. O que realmente tem valor na vida, levamos conosco, na bagagem do nosso coração e do intelecto. O conhecimento adquirido, a bondade, as virtudes desenvolvidas, os valores fundamentais do espírito. Se atrelarmos a nossa felicidade a isto, nunca deveremos temê-la, porque teremos a certeza de que sempre a teremos conosco, aquilo que é a base, o fundamento da nossa felicidade. Se o que me deixa feliz é o dinheiro, em algum momento eu não serei mais feliz. Se o que me deixa feliz são os prazeres da vida materiais, em algum momento eu também não serei mais feliz. Se o que me deixa feliz é a minha beleza exterior, em algum momento eu vou deixando de ser feliz. É uma ruga que surge, a pele que se modifica, e mesmo que façam plásticas e procedimentos, ainda assim isso se esvai. E essa é a orientação que precede a fala. Onde está o seu tesouro, estará o seu coração. Jesus nos disse: ajuntai no seu coração os tesouros do céu, onde as traças não podem moer, onde o ladrão não pode tomar. E isto é uma escolha nossa. Temos tanto medo de sermos roubados, né? Mas esses tesouros que são os verdadeiros, o ladrão não leva, as traças não roem e eles não envelhecem jamais. Não é no sentido de menosprezarmos os valores do mundo, né? A profissão, cargos, títulos, mas entendermos que tudo isso não é fim, que tudo isso foi depositado em nossas mãos como investimento divino, para que tenhamos mais recursos ainda de multiplicar os verdadeiros tesouros. São ferramentas, como se fosse um barco que te permite ir e cruzar a margem do rio. Depois que você alcança a outra margem, o barco não é mais necessário. A nossa vida material é um barco para a gente cruzar o rio, para chegarmos do outro lado. Depois não é mais necessário. A meta é chegar a outra margem melhor do que quando aportamos.
chegar melhor lá do outro lado do que quando aqui chegamos. Mas muitas vezes nos apegamos ao barco, às ferramentas do processo, sem atentar para a finalidade em si mesmo. E isso nos faz sofrer. Isto nos traz aflição. São os tormentos voluntários que Allan Kardec vai dizer no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, que nós mesmos criamos. A maioria das coisas que nos atormentamos, que nos inquietamos, são tormentos que acumulamos sobre as nossas cabeças, nas nossas vidas. E esse apego do homem à materialidade e as escolhas equivocadas que faz levam a isso: ciúmes, inveja. E a gente pode fazer uma análise das nossas vidas sempre. Quantas das nossas aflições não estão baseadas na eleição de tesouros equivocados? Quando colocamos no centro de nossas vidas qualquer coisa que não seja o Criador, as suas leis e os valores fundamentais do Espírito, sentimos muita aflição. Quando o centro da nossa vida está no Criador, está ocupado pelo dever, pelo nosso compromisso de moldar a nossa existência e as nossas ações pela sua lei, não há o que temer. Deus nos basta. Aquele que coloca o Criador no centro e passa a gravitar em torno das suas leis, não tem mais nada a temer e passa a renovar a sua relação com os valores da vida. A nossa relação com a posse material não é de escravização, e sim de serviço. Entender as posses como recursos que Ele, nosso Criador, nos deu para ampliar o serviço do bem, da evolução, da libertação nossa e dos demais. Recursos de crescimento e de trabalho. Que nas relações afetivas que haja amor, renúncia e não posse e egoísmo. Não é algema, é laço libertador. Que o sexo não seja uma busca desequilibrada apenas pelo prazer, que muitas vezes gera loucura, desequilíbrios na vida da própria pessoa e de tantos outros. Que o sexo possa ser uma canalização da energia divina criadora, agora vinculada ao amor, ao compromisso, à fidelidade, à disciplina. Que o poder não seja aquela meta que me faz passar por cima de outras pessoas, destruir corações, me escravizar. Que o poder possa passar a ser entendido como recurso auxiliar para ganhar ainda mais influência, para poder servir ainda mais. A importância de trazer para o centro das nossas vidas aquilo para o qual o coração foi projetado, o Criador. Essa é a programação original da bússola, acessar o Criador. Gravitar em torno da unidade divina, esse é o fim da humanidade. Paulo disse isso. O fim de todos os seres é gravitar em torno de Deus. Somos chamados ao despertamento mais sutis por meio do amor, através dos convites que Jesus vem nos fazendo, da oportunidade de trabalho que sempre nos chega, mas muitas vezes sequer percebemos. Estamos tão ocupados na vida material, no trabalho material, que esquecemos dessa finalidade maior. Muitas vezes somos chamados ao despertamento por meio da dor, que vem nos despertar para a necessidade de mudança. Quando eu durmo, eu preciso ser despertado. E a dor é um sinal que nos desperta
para algo que precisamos modificar em nossas vidas, para despertar o coração que se endureceu na rebeldia, na indisciplina ou no apego excessivo à materialidade. Então, que possamos meditar: onde está o meu coração? Onde está o meu tesouro? Quando vivemos por meio do amor, transcendemos o tempo e passamos a viver em eternidade. O tempo passa a ser nosso aliado, porque o tempo nos lembra todos os dias o que realmente tem valor na vida, o que realmente ele não pode levar. Qual o tesouro que você elegeu? Aquele que o tempo leva ou aqueles que o tempo aperfeiçoa? Tudo que é eterno, o tempo só pode melhorar. Os afetos, as virtudes, o conhecimento. Quanto mais nos projetamos na eternidade, mais nos harmonizamos. O que eu tenho efetivamente trago comigo, e para onde eu for, para onde Deus me leve, terei sempre comigo aquilo que me faz feliz, aquilo que me preenche, aquilo que me conecta com a fonte da vida, com o Criador. Quem constrói sobre as rochas não precisa temer as tempestades, as ventanias, porque a casa, a felicidade, a paz está edificada sobre a rocha, sobre a eternidade, sobre o Espírito. Então eu dedico essa palestra ao nosso irmão George, fundador desta casa, porque aqui ele colocou o seu coração, aqui ele colocou o seu tesouro. Que possamos, aqui, trabalhadores, frequentadores, termos também o nosso coração aqui, os nossos tesouros, e que possamos colocar no centro das nossas vidas os valores elevados do Espírito, colocar o nosso Criador, que o nosso coração seja a bússola a nos conduzir, e que possamos sempre estar aqui, fortalecidos, construindo sobre uma rocha firme, para que o nosso trabalho seja sempre conforme o nosso Criador assim o deseja. Que seja um trabalho sempre do bem e do amor. Então, muita paz para todos nós.